Olá, olá, gente linda do meu canal. Hoje estou aqui para falar um assunto bem importante. E eu quero, através desse assunto, abrir a mente de muitos de vocês. E talvez muitos que já estão aí cansados, que já não têm mais sonhos, que já não pensam mais que vai se realizar os seus sonhos. Talvez hoje seja um dia crucial para você mudar os seus pensamentos. Eu quero, antes de começar, compartilhar algo com vocês. Aqui no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Essas foram as ordens do Senhor Deus para Abraão, o pai da fé. Hoje eu quero contar a minha história de como eu vim parar aqui no Paraná. Deus, há muito tempo atrás, nos deu uma promessa de quando nós estávamos em Salvador. E logo no início da fé, Ele disse que iria nos preparar e nos soprar para longe. E há 3 a 4 anos atrás, nós viemos passear aqui no Paraná. E quando nós chegamos aqui, nós conhecemos uma missionária, o nome dela é Valda. Missionária Valda, a gente foi na casa dela e ela orou por nós e disse para nós novamente, afirmando a mesma promessa: Deus não vai deixar onde vocês estão, não. Ele vai tirar vocês de lá e vai trazer vocês para o Paraná. E a gente nem imaginava, não fazia ideia. E o interessante é que logo de cara eu agarrei a promessa. E nós viajamos pelo Paraná por muitas e muitas cidades, porque meu esposo tem muitos irmãos aqui no Paraná. E nesses passeios eu ficava observando um lugar e outro. Será que é aqui, Deus, que o Senhor vai nos trazer? E aonde eu moro, eu tinha observado a cidade e era uma coisa assim que eu dizia assim, não, aqui não. Eu achava impossível morar aqui em Marialva, para vocês terem ideia. Passou-se muito tempo, né? Como eu disse, já tem uns 4 anos isso. E a gente já estava se esquecendo da promessa do Senhor. Já estava triste. Meu esposo já estava achando que era profetada e que não era promessa, que não era revelação, e já tinha falado sobre isso. E sobre o meu esposo também tem uma promessa de pastoreio. Sobre a nossa família existe uma promessa sacerdotal. E nós estávamos incrédulos. E quando começamos a ficar incrédulos, eu fiz uma campanha. Essa campanha foi de 7 sexta-feira, de 6 da noite, de meia-noite até 6 da manhã, orando e jejuando. E eu fiz essa campanha por 7 dias. Quando foi chegando ao final desta campanha, o que eu pedi nessa campanha? Eu pedi a Deus: Deus, nos mostra. Não nos deixa como cegos no tiroteio, nos mostra o que é que o Senhor quer, nos dê a direção, Senhor. E se realmente é verdade essa promessa, nos dê um sinal. Gente, quando chegou ao final dessa campanha, eu sonhei. E eu não me lembro muito bem do sonho, mas o que eu me lembro foi o seguinte. Eu lembro que tinha eu e Josué não era um barco. Era tipo uma jangada de pallet. E tinha uns irmãos, que eram os irmãos de lá da Batista, Nova Sinai, a qual a gente estava congregando quando saiu de Salvador. E eles estavam chegando na água, assim, levando o barco. Josué quase caiu na água. Daqui a pouco aparece um navio bem grande, bem grande. E a gente sobe nesse navio, aí eu já vejo Júlio César, já vejo o meu esposo. E aí eu e meu esposo estava procurando o quarto para nós ficarmos, e o barco, o navio tinha uns vidros assim,
e a gente via as baleias pulando no barco e de repente o navio para. Só que eu vejo a minha enteada e ela não sobe no navio. E ela não estava com a gente, mas ela estava do lado de fora. E Deus me deu entendimento de que Ele estava mudando as coisas nas nossas vidas. Ele estava mudando a gente de um barco para outro barco. E nós estávamos a caminho de uma nova história. E na mesma semana que eu sonhei, o meu esposo veio falar comigo. Há algum tempo atrás ele falou que já não acreditava, mas nesse dia ele veio falar comigo e falou que queria vir embora para o Paraná. Então, quando ele disse que queria vir embora, eu tinha entendido que Deus estava já confirmando que tinha chegado a hora, havia chegado a hora. Meu esposo trabalhava, tinha trabalho, nós tínhamos a nossa casa lá em Salvador, casa própria, né? Tudo direitinho, mas Deus tocou o nosso coração, tinha chegado a hora. E quando Deus está no controle das coisas, a tendência é tudo dar certo. E eu comentei com ele, filho, eu fiz a campanha assim, assim, assim. E sonhei assim. E Deus está confirmando que chegou a hora que Ele vai soprar a gente. E meu esposo, ele queria vir sozinho para sondar, para conseguir trabalho, conseguir casa pra gente. Só que eu falei para ele, você não pode ir para lá sem falar com ninguém. Então comece a falar com seus irmãos, com seus amigos. E assim que meu esposo falou com os irmãos dele, com amigos, ele foi logo acolhido. E nós temos um amigo, o nome dele é Zé. E Zé, assim que ele falou com ele falou, não, você não vai vir só não. Vem você e a sua família. Como é que você vem pra cá e vem só? E ele cedeu uma casa no mesmo terreno da casa dele pra gente ficar. E nós começamos a agilizar as coisas para poder vir. Não demorou muito, gente. Não demorou muito. E Deus fez assim, ó. Ele pediu para sair do trabalho, né? E nós começamos a ajeitar um caminhão para poder trazer a nossa mudança. Até isso, Deus trabalhou na mudança. Já tínhamos casa, já tínhamos o caminhão de mudança. E aí a gente pegou e veio meu esposo, mais 2 filhos dentro do carro da gente. E a gente foi ainda fazendo turnê. E a gente ainda foi na cidade do meu pai, né? Depois a gente foi em São Paulo, ver uma parentela por lá. E depois a gente chegou no Paraná. E a gente nunca tinha feito uma coisa assim. Então Deus, ele tem um carinho tão grande que Ele providencia tudo. E isso me faz lembrar do livro de Isaías, no seu capítulo 55, 8, 9. Enquanto nós estávamos achando que Deus tinha esquecido ou que era mentira as promessas, Deus nos diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não pensa como a gente, mas os pensamentos de Deus são muito maiores do que o meu e o que o seu. Então a gente pensa pequenininho e às vezes a gente quer diminuir o nosso Deus. Mas Deus diz, filho, tenha calma, confie, tenha fé. A
A gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança de que, porque Deus está no controle de todas as coisas. Sabe qual é o meu mal e o seu mal? Achar que tem que ser no nosso tempo, mas o tempo de Deus é um e o nosso é outro, e o tempo de Deus é perfeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando chegamos aqui no Paraná, logo conseguimos colocar os meninos na escola. Tivemos algumas surpresas, sim. Aqui no Paraná, nós temos que pagar o material, temos que pagar fardamento, mesmo na escola pública. Porque a escola aqui, gente, pública, é como se fosse uma particular lá em Salvador. O estudo aqui é de qualidade. A saúde aqui é de qualidade. Nós não temos que reclamar. Tanto é que quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi começar a ir no médico para ver se eu conseguia resolver a minha situação com a cirurgia bariátrica. E como vocês viram em outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui para vocês conhecerem a história de como eu consegui a minha cirurgia. Vocês vão ver que Deus, ele estava no comando de tudo. Ele trouxe a gente aqui para nos abençoar, para abrir portas para nós. E aí o que aconteceu? Fizemos a inscrição dos meninos. Eu entrei num curso, fiz um curso de sobrancelha, design de sobrancelha, consegui o certificado. Fiz a minha autoescola. Eu fiz a minha autoescola em Salvador há uns... eu acredito que uns 10 anos atrás. Só que eu paralisei na prova de moto. Eu paralisava ali e eu não conseguia fazer a prova. E eu não consegui tirar minha carteira em Salvador. Quando eu cheguei aqui, que eu me inscrevi na autoescola, logo eu consegui tirar minha carteira. Hoje eu sou habilitada. E eu tirei A e B. Eu não tirei só carro, nem só moto. Eu tirei os dois. Então mostrei que é tudo no tempo de Deus. Não é falta de capacidade muitas das vezes, mas Deus, ele tem um tempo para mim e para você. E é isso que a gente tem que entender. Fiz a habilitação, fiz a bariátrica e recente, tirei agora o certificado de manicure e pedicure. Além de tudo isso, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês o meu sonho mais recente, que vou começar a vivê-lo a partir do dia 24 de fevereiro. Eu me inscrevi na faculdade, vou fazer psicopedagogia. E eu tô muito feliz por isso, porque isso é um sonho tão sonhado, é um sonho tão antigo que eu pensei que já não poderia mais viver. Mas isso eu só tô vivendo porque eu saí da procrastinação, eu saí de estar vivendo a mesmice sempre achando que não dá, que não vai, e dei meu primeiro passo e foi pela fé. Não foi por condições, não foi porque... Não. Foi pela fé. Eu me inscrevi sem nem saber se ia conseguir fazer. Assim foi no meu casamento e em várias outras ocasiões. Porque eu vivo pela fé. E nós temos que ser assim, gente. Ter uma metanoia de mente. Parar de pensar sempre as mesmas coisas. Pensar negativo, pense positivo. Parar de ficar lastimando da vida, murmurando. O povo de Israel não passou para a terra prometida por causa de murmuração. Então não murmure, corra atrás dos seus sonhos. Se você tem um sonho que sabe que depende de você, porque o impossível é com Deus, mas o possível é com a gente. Tem coisa que é a gente que tem que ir atrás. Então corra atrás, vá à luta. E você vai ver os planos de Deus se realizando em sua vida também. Isso são coisas pequenas? Talvez para você seja, mas para mim é algo que eu consegui, que eu sei que tem as mãos de Deus. Eu sei que foi Deus que me abençoou, eu sei que foi Deus em tudo. E agora
estamos trabalhando no nosso ministério para saber o que é que Deus quer fazer aqui. Qual é a porta que Deus quer abrir ministerialmente. Então, estou contando essa história para você, para que você não perca a sua estabilidade mental, como muitas vezes eu perdi. Para que você não perca a sua fé, para que você não perca o foco em Jesus. E continue crendo que no tempo de Deus Ele vai realizar os seus sonhos. Isso foi um pouquinho do que Deus fez aqui. Nem tudo se conta, nem tudo se pode falar, mas Deus tem sido bom, maravilhoso o tempo todo, tá bom? Você que gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir, tá bom? Não desista, que Deus abençoe em nome de Jesus.